Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Estive meio ausente nos últimos tempos, a gente sempre costumava postar um vídeo por semana, mas eu estive envolvido com o lançamento do meu curso Direito Imobiliário na Prática 2.0, um curso totalmente diferenciado do que existe no mercado imobiliário. Peço a vocês que curtam as nossas redes sociais lá no Instagram, no Facebook e também no Telegram, tudo professor Jefferson Sbardella. O assunto de hoje, o que eu quero? Fazer um comparativo entre o direito real de superfície, também conhecido como DRS, o Build to Suit, contrato Build to Suit, também conhecido como BTS, e a locação comercial. Tem gente que fica na dúvida, tá? Mas isso é uma locação? É tudo locação? Não é? Qual a diferença? Então, o objetivo hoje é explicar, demonstrar para você que o objetivo muitas vezes até pode ser o mesmo, é dar a alguém o direito de usar aquele determinado bem imóvel, mas são institutos completamente diferentes. Vamos começar então com o direito real de superfície. O nome já diz, real, direito real, enquanto Build to Suit e a locação comercial são institutos de direito pessoal, são contratos de direito pessoal, o direito real de superfície é um contrato de direito real, feito através de uma escritura pública. Está prevista lá no artigo 1369 do Código Civil, que diz o seguinte: o proprietário pode conceder a outrem, ou seja, a outra pessoa, o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado. Olha uma característica comum entre os três, tanto a DRS, quanto o BTS, quanto a locação comercial, tempo determinado. Mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Quando eu digo que é comum ter tempo determinado, é porque não pode ser algo ad eterno, né? Não pode ser algo perpétuo, digamos assim. É nesse sentido que é determinado. Claro que muitas vezes eu posso fazer eventualmente um contrato de locação por prazo indeterminado, mas não é a regra. A regra é que seja um prazo determinado. Nesse sentido é que não é perpétuo. Caso contrário, seria evidentemente uma espécie de doação e não é o caso. Então, o direito real de superfície é muito utilizado quando alguém quer, por exemplo, usar a superfície de determinado bem para fazer ali algum tipo de obra ou uma plantação. Mas por que então não faz um contrato de locação? Porque sendo a DRS um direito real, dará muito mais segurança ao superficiário. Então digamos que eu seja o proprietário de um terreno e esse terreno esteja ali sem ser utilizado. Chega alguém e me faz uma proposta: olha, eu gostaria de fazer aqui uma construção, eu quero fazer aqui uma obra, quero fazer um galpão, quero fazer um shopping center, quero montar uma grande loja nesse terreno, mas eu não quero apenas um contrato de locação, eu quero algo mais seguro, eu quero um direito real de superfície. E aí é feita uma escritura pública com todas as regras. Na DRS, o valor que é pago pela superfície, pelo superficiário ao proprietário do terreno, ele pode ser pago de uma única vez ou parceladamente, como se fosse um aluguel. As accessões que ele fizer nesse terreno, que o superficiário fizer no terreno, se o contrato não falar nada a respeito acerca de eventuais indenizações, ela no final do contrato passam automaticamente a pertencer ao proprietário do imóvel sem qualquer indenização. Então, se for indenizado, tem que constar no contrato. Quando eu falo contrato, vocês já sabem que é escritura pública. Por quê? Porque é um direito real imobiliário. E direito real imobiliário precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel objeto da DRS. Esse superficiário também, essa superfície, ela pode ser feita de forma gratuita, mas o normal, claro, é que seja onerosa. Sendo onerosa, o superficiário vai recolher o ITBI, aquele mesmo imposto que é pago na compra e venda também deve ser pago pelo superficiário aqui na DRS. E aqui tem um detalhe interessante: o superficiário ele pode vender
é esse direito real de superfície para outra pessoa, desde que ele primeiro dê preferência para o proprietário. Da mesma forma, o proprietário que continua com o direito de disposição sobre o bem, ele pode vender o imóvel para outra pessoa, mas aí ele terá que dar direito de preferência para o superficiário. E no caso de venda do imóvel, digamos que ele queira vender o imóvel e o superficiário não tem interesse na compra do imóvel. O terceiro que adquirir terá que respeitar o direito de superfície até o seu prazo final, ela será por prazo determinado. Então, em linhas gerais, isso é o direito de superfície, que pode também ser usado para plantações. Tá? Se for um imóvel rural, por exemplo, tem o arrendamento e tem a DRS, pode ser uma DRS sem problema nenhum, dá mais segurança ao superficiário justamente por ser um direito real. Lembrando que na superfície ainda, se o superficiário vira óbito, essa superfície, esse direito real de superfície se transmite aos seus herdeiros. E o BTS, o que é o BTS, o chamado contrato Build to Suit? O contrato Build to Suit também é conhecido como um contrato de construção por encomenda, por exemplo. O que acontece? Ele está previsto, por isso que muitos chamam de locação, porque ele foi inserido na legislação lá no artigo 54A da Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato. Vejamos o que diz o 54A. Na locação não residencial de imóvel urbano, tem que ser um imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiros do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado por prazo determinado, olha o prazo determinado aqui de novo, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Então, em relação às disposições procedimentais, inclusive ação de despejo, ação de cobrança, é tudo conforme a lei do inquilinato. Mas ele é um contrato cujas condições são livremente pactuadas. Por isso que muitos doutrinadores consideram que ele é um contrato atípico, ou então também chamado de construção por encomenda. Digamos, agora vamos colocar isso na prática. Digamos que eu seja um pretenso locatário de um determinado imóvel e eu pretendo ali construir uma farmácia, por exemplo. Só que eu não quero tirar dinheiro do meu fluxo de caixa, do meu negócio, para fazer uma construção. Então eu procuro o proprietário daquele terreno e faço uma proposta a ele. Olha, se você fizer aqui um imóvel com X metros quadrados, nesse formato especificado pelo pretenso locatário, eu alugo esse imóvel de você pelo prazo de, sei lá, 10 anos, um exemplo. E aí, qual que é a vantagem para o proprietário do imóvel? Ele vai fazer a construção, que depois vai ficar para ele mesmo, e aí ele vai fazer um contrato de longo prazo, ele terá uma segurança de um contrato de longo prazo para fazer com esse, então, pretenso locatário. Então já é firmado o contrato antes, por isso que é chamado de contrato atípico ou de construção por encomenda, porque ele é firmado antes mesmo de iniciar a locação. E aí, claro que esse valor da locação não será um valor de uma locação normal. Esse valor tem que contemplar o investimento que o proprietário do imóvel fez. Ou então, não necessariamente a pessoa já tenha que ter o imóvel. Eu posso procurar um investidor e fazer uma proposta a ele. Olha, você adquire lá aquela sala comercial de 200 metros quadrados que eu quero montar um call center nessa sala, e você adquirindo essa sala eu alugo de você pelo prazo de 10 anos, por exemplo. Então pode ser também uma reforma. Olha, o proprietário tem uma casa residencial para alugar e eu faço a proposta a ele, eu pretenso locatário, olha, se você transformar essa casa residencial numa casa comercial adaptada, por exemplo, para funcionar um restaurante, eu tenho interesse na locação pelo prazo X. Então, isso é o chamado BTS, para mim, particularmente, um contrato atípico, só que é um contrato de direito
pessoal e não de direito real, que fique bem claro. E depois, para finalizar, nós temos a locação comercial, a locação que todos conhecem aí, a locação comercial do dia a dia. Lembrando que a lei a chama de locação não residencial, mas claro que no popular a gente chama de locação comercial porque é esse o fim. Então ela está a partir do artigo 51 da lei do inquilinato, a lei 8.245, e ali tem várias modalidades. Tem aquela do artigo 51 que dá direito à renovação, caso ela seja de 5 anos ou mais. Tem a do 53, que é para igrejas, instituições de ensino, hospitais, etc., que nesse caso o locador ele só vai poder rescindir o contrato motivadamente. E depois nós temos a locação comercial comum, normal. Eu quero alugar uma sala comercial pelo prazo de 1 ano. Ótimo, venceu o prazo, se a pessoa não desocupar, você pode imediatamente pedir o despejo. Então a locação comercial ela é diferente do build to suit, que embora esteja na lei do inquilinato, ele é um contrato atípico, que é diferente ainda do direito real de superfície, que o nome já diz, é um direito real. Então são institutos completamente diferentes, mas veja o que eles têm em comum. O objetivo final, que é alguém, um terceiro, que não é o proprietário, que vai utilizar esse imóvel. Então veja que no fim das contas, o fim dele é o uso do imóvel por alguém, que dará a ele uma destinação. Tá certo? Então esse era o assunto de hoje, espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com o meu abraço.